Olá, pessoal! As ações dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump mostram que as esquerdas precisam entender uma coisa sobre os Estados Unidos. Quer saber o quê? Assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Meu nome é Rodrigo Darella e hoje eu quero combater a manipulação ideológica que a direita e a extrema-direita está fazendo a nível internacional. Essas notícias que estão vindo de mídias burguesas, a exemplo de Folha de São Paulo, o Estadão, e dentre outras, que tentam personificar em Donald Trump uma exceção, isso é uma mentira. Essa ideia de que os Estados Unidos está caindo no ranking da democracia liberal, que os Estados Unidos deixou de ser uma democracia, isso é falso. Os Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump, simplesmente está mostrando para o mundo aquilo que os Estados Unidos sempre foi. O movimento comunista internacional sempre denunciou as ações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi isso que nós estamos vendo. A diferença é que antes eles faziam questão de mentir, de enrolar, de dizer que estavam invadindo para levar democracia, que estavam invadindo para tirar um regime tirano. Eles inventavam N narrativas para poder justificar, legitimar as invasões e fingir que eles eram uma democracia ou que eles estavam fazendo uma intervenção em prol da democracia. Isso sempre foi falso. Os interesses dos Estados Unidos sempre foi geopolítica e roubo, pilhagem. Por quê? Os Estados Unidos, ele consegue ser o país hegemônico a nível mundial, principalmente, dentre outros fatores, por conta do sistema dólar. Como o dólar é a moeda de troca internacional, os Estados Unidos conseguem rodar pesados déficits, financiar guerras, sem que isso gere inflação. Só que, como esse sistema vem se ruindo aos poucos, principalmente por conta da China, é que essas intervenções, neste momento histórico, estão ficando cada vez mais claro. O Donald Trump simplesmente não faz questão mais de mentir, como os Estados Unidos faziam no passado. Simplesmente eles invadem e estão dizendo, sim, é para roubar petróleo, não é por democracia, é porque a gente quer... Na verdade, os Estados Unidos está precisando tentar, de alguma forma, barrar ou mais lentamente fazer com que o sistema dólar não caia. Porque hoje, as sanções que foram implementadas contra a Rússia e contra qualquer outro país, eles já estão conseguindo driblar porque eles não estão mais dependendo do dólar para fazer o sistema de trocas internacionais. A China já faz comércio com vários países através do yuan. Não à toa por isso os Estados Unidos invadiram a Venezuela. Não à toa por isso os Estados Unidos estão fazendo guerra contra o Irã. Portanto, essa luta por hegemonia, para defender a sua hegemonia, é nada mais, nada menos que o sinal de um império decadente, um império que está ruindo. Se o sistema dólar deixar de ser a moeda de troca internacional, os Estados Unidos quebra. Os Estados Unidos não têm mais uma indústria pujante. Desde os anos 80, quando, sob o governo de Ronald Reagan, fez as aberturas comerciais que permitiu que as empresas saíssem dos Estados Unidos para buscar outros mercados em troca de taxas de lucros maiores. A exemplo da própria China. Assim, ao contrário do que essas mídias liberais tentam vender pra gente como ideologia, Donald Trump não é uma falha da democracia. Donald Trump não é porque a democracia ruiu, não é porque a democracia falhou. Donald Trump, ele é a representação da necessidade de um Estado capitalista, hegemônico, mundial, que é os Estados Unidos, que atravessa uma crise sem fronteiras. O que a esquerda precisa entender hoje é que sempre que os liberais e os conservadores não conseguem dar conta dos problemas que aparecem para resolver os problemas do capitalismo, sempre o fascismo é chamado como um soldado de reserva. Donald Trump faz coisas que nem Hitler teve a coragem de fazer. O Holocausto não foi algo que o nazismo e Hitler divulgou para o mundo. Pelo contrário, eles esconderam. Foi quando o exército soviético chegou na Alemanha e depois os aliados também chegaram, que eles descobriram os horrores do Holocausto. Isso era escondido. Donald Trump faz e divulga o que faz, coisas que nem Mussolini nem Hitler tinham coragem de divulgar que faziam. Logo, o fascismo, ele é um movimento de extrema-direita, ele é um movimento que ele é chamado como um soldado de reserva sempre que o capitalismo está em crise. E hoje, os Estados Unidos é um país que está agonizando. É um sistema que está ruindo. Se o sistema dólar ruir, os Estados Unidos entrará numa crise sem precedentes em toda a sua história.
É sobre isso. É por isso que as ações de Donald Trump são tão violentas e incisivas. Porque ele sabe exatamente o grau de profundidade da crise e do problema que os Estados estão mergulhados. Toda aquela fantasia que vendiam para nós, né, de como ideologia, de que os Estados Unidos era um país rico porque tinha liberdade econômica, ou qualquer coisa do tipo, isso sempre foi uma balela. O sistema dólar sempre permitiu que os Estados Unidos importassem muito barato, e além do que, internamente, o trabalho do imigrante também ajudava a baratear aquilo que era produzido internamente. Sem o trabalho do imigrante e sem o sistema dólar, tudo é um castelo de cartas que vai ruir. E o que a esquerda precisa aprender sobre isso? A esquerda precisa entender que, nesse século XXI, a ideia de um capitalismo regulado, um estado de bem-estar social, ele é algo que ficou para trás. O futuro, nesse século XXI, será talvez uma nova rodada de era de revoluções. De um lado, a extrema-direita e um projeto de um capitalismo selvagem na economia e um modelo neofascista de controle social, e de outro lado, uma ruptura com o sistema capitalista e um projeto alternativo de sociedade. E aí, de que lado você vai ficar? É sobre isso. Valeu, gente, um forte abraço.